Nós podemos conjecturar dessa forma, mas enfim, elas são colocadas como cooperadoras nesta obra em Filipos. Logo, elas tinham um ministério. E nós falamos na semana passada com relação nesse ministério que temos, que o ministério não tem que ser exatamente um ministério pastoral. Você tem um ministério de louvor, você tem um ministério de estudo, você tem um ministério de visitação, você pode ter um ministério de oração, ainda que todos nós devemos orar uns pelos outros, né? Mas a igreja como um todo precisa trabalhar nesse sentido mesmo, de estarmos unidos, realizando o nosso trabalho. No versículo 1, nós falamos, né, que Paulo tinha esta alegria de estar na igreja, de realizar o trabalho do Senhor ali na igreja. Eu não sei, né, temos falado já, sem querer ser pedante ou repetitivo aqui, mas me parece que há uma dificuldade nossa em nós nos reunirmos mais. Há uma dificuldade de nós estarmos, eu sei, há questões de distância, questão de gastos, eu sei tudo isso, mas mesmo assim a gente percebe que há uma dificuldade, tantas outras coisas que entram na frente, que precisamos fazer, que precisamos ter, que precisamos realizar, que precisamos cumprir, e que nós muitas vezes não conseguimos chegar mais quanto realmente poderíamos, porque percebam, eu sei que o mundo mudou, o contexto mudou, mas eu já falei isso, né? Mas quando jovem, a gente ia quarta-feira para a igreja, culto de oração, e não faltava, salvo quando tinha aula, né? Eu estudava, então não tinha como ir, mas em tempos de não ter estudo, era quarta-feira sagrado, culto de oração. Domingo de manhã, escola dominical, não tinha esse negócio, né? Culto à noite, domingo à noite. Por quê? Porque havia uma alegria em estar ali. Havia um prazer em estar ali, junto àquelas pessoas. Não é só o local, não é só pelo ministério que eu realizava, ou por algo que eu podia. Às vezes, tinha momentos que eu não tinha nada para fazer, mas eu ia porque eu gostava. Havia esse prazer de estar com os irmãos. E Paulo vai mostrar isso, o prazer deles era estar com a igreja, né? Então, e ver a igreja crescendo. Todos nós devemos perceber esse ministério. O meu prazer é ver a igreja crescer, é ver a igreja desenvolver, né? E nesse ministério nós precisamos ter companheiros, né? Como Evódia e Sintique, que eram companheiras até uns tempos, mas daqui a pouco elas começaram a se estranhar ali, algum conflito deu, né, que Paulo teve que orientá-las. Mas o que nós queremos falar hoje, irmãos, e falamos, por exemplo, na semana passada, alegrando-nos no ministério cristão, mas eu queria trabalhar hoje a alegria de uma mente saudável. Por que esses problemas acontecem? Por que esses conflitos se dão? Nós estamos vivendo, como temos falado aí, conflitos tanto no nosso país, seja conflitos políticos, ainda não de ideologias, né, ainda não chegamos a conflitos bélicos e esperamos que não cheguemos, né, mas não está distante esse negócio não, né? Mas no mundo nós podemos observar conflitos bélicos, realmente, pessoas perdendo suas vidas. E por quê? Por causa de ideologias, por causa de poder, porque as suas mentes estão cheias de desejos. Provérbios vai dizer o seguinte: assim como ele é em sua mente, assim como ele imagina, assim ele é. Ou seja, você é o que você pensa, eu sou o que eu penso. O que está na minha mente? O que eu estou alimentando na minha mente? O que é a coisa que é mais importante para mim? O que eu estou alimentando nos meus sentimentos e nos meus pensamentos? Nós lemos em Efésios capítulo 4, verso 23 e no versículo 32, eu não vou falar sobre esse texto, mas é um texto para ilustrar. No versículo 23, Efésios 4, versículo 23, vai dizer: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Ou seja, o trabalho que o Senhor quer realizar em nossas vidas precisa começar na mente, no que eu penso, no que eu acho, nas minhas perspectivas.
Não foi assim com Eva? Satanás não veio ali em forma de serpente e tentou Eva na sua mente, não colocando dúvidas na sua mente. Se nós olharmos, por exemplo, 2 Coríntios 11, verso 3, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Era simples. Eva, come de tudo, Eva, come de tudo. Daquela não. É simples isso, não é? Mas Eva não conseguiu. E Adão também não. Por quê? Satanás veio, jogou ali uma pergunta, um questionamento, jogou uma dúvida na mente de Eva e aquilo ficou. Nós não sabemos quanto tempo isso levou, essa conversa, essa visita, essa resenha entre Eva e a serpente. Talvez foi num primeiro momento, talvez a serpente veio várias vezes, mas talvez a Bíblia não narra. Há liberdade para nós pensarmos assim. Mas o fato é que aquilo foi trabalhando na mente da Eva de tal forma que ela pegou daquilo que não era para pegar. Era simples, é só não pegar. É claro que para nós é simples falar que é simples, mas a palavra de Deus ali fala que Paulo vai dizer que assim como a serpente enganou Eva, seduzindo ela e enganando, trabalhando na sua mente, a preocupação de Paulo é que também Satanás possa trabalhar na mente da igreja dos corintianos ali. E na nossa também, não é diferente, é a mesma coisa. Né? Então, o que Paulo vai dizer também em Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E tantos outros textos que nós vamos ter, que falam do nosso entendimento, que falam da nossa mente, daquilo que nós pensamos. Eu, como um bom melancólico que sou, preciso cuidar muito, né? Porque eu ouço alguma coisa, é comigo, estão falando de mim, né? Olha, eu já começo a ficar na defensiva, porque eu sou o meu temperamento. Mas nós precisamos trabalhar, mesmo com o temperamento, isso não é justificativa para ninguém, mesmo com o temperamento que tenhamos. Alguém falou alguma coisa, ou deixou de falar aquilo que eu pensei que devia ter falado. Tá vendo só, tem alguma coisa contra mim. Às vezes tem mesmo. Mas às vezes não. E se tem ou se não tem, que diferença vai fazer? E é isso que nós precisamos trabalhar. Não é fácil não, irmãos. Estou com 54 anos, tenho irmãos com mais idade do que eu, e eu posso imaginar que não é fácil para nenhum de nós trabalharmos a coisa da mente, o que nós pensamos, o que imaginamos, e o que permitimos que estas coisas criem formas, criem raízes em nós, para que se tornem prática, para que resultem em ações muitas vezes desastrosas, muitas vezes equivocadas, muitas vezes que podem trazer prejuízos grandiosos para mim, para a minha pessoa, para a igreja, para a família, enfim, precisamos trabalhar isso. E a palavra do Senhor vai mostrar isso. E percebam que Paulo está tratando, me parece, de uma coisa muito simples. Evódia e Sintique estavam simplesmente não concordando com alguma coisa. Simplesmente não estavam discordando de algum ministério, alguma coisa que uma tinha que fazer, que era a responsabilidade da outra, mas a outra não fez, ou a outra fez, mas era a minha responsabilidade, ela não devia ter se metido, né? Essas conversas, essas coisas que não leva a nada, não leva a nada. E Paulo vai dizer então, vamos ler de novo, irmãos, esse texto, do verso 1 ao verso 9. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei neste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado a Deus pela tua palavra. Traz-nos orientação, alento, conforto, desafio, admoestação, correção, aonde precisarmos, ó Deus, no que diz respeito à nossa mente, ao nosso entendimento, para que constantemente estejamos sendo purificados daquilo que pensamos, daquilo que entendemos muitas vezes, daquilo que sentimos, para que possamos realmente agir, estarmos prontos para o teu louvor, para o teu trabalho, para o ministério que o Senhor tem colocado às nossas mãos, e assim, ó Senhor, possamos ser úteis para o teu trabalho, para a promulgação do Evangelho de Cristo Jesus. Abençoe a Deus esse tempo aqui, abençoe aqueles irmãos que não puderam chegar, o Senhor sabe o motivo de cada um, esteja abençoando cada um nos seus lares. Nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Falamos então sobre esse fato de que Satanás vai atacar a nossa mente. E olha, perceba que Paulo vai dizer no versículo 8, finalmente, ou seja, por último, para que nós possamos alcançar essas coisas, é importante que nós pensemos assim, porque a nossa mente é a base de tudo. Como já citei Provérbios, assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Você é o que pensa, eu sou o que eu penso. Se eu encho a minha mente de coisas boas, se eu alimento a minha mente com coisas positivas, eu vou pensar positivo. Estou falando de forma racional, de forma humana. Mas se eu alimento a minha mente de coisas negativas, pensamentos negativos, isso também vai se refletir na minha vida prática. E quanto mais no que diz respeito às coisas espirituais. Aqui não é apenas um exercício moral, ainda que vale também, mas não é apenas um exercício moral. Estamos trabalhando com coisas espirituais, estamos falando de coisas eternas. E estas coisas eternas, elas vão realmente se manifestar na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso corpo. Portanto, Paulo vai dizer o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E percebam que Paulo, dentro da visão ainda da semana passada, desse ministério, perceba a responsabilidade que esse homem, que esse irmão tinha. E ele entendia essa responsabilidade dele. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e o que vocês viram em Cristo. Não, em mim. Isso praticai e o Deus da paz será convosco. Perceba a responsabilidade de se colocar como referencial que ele sabia que era, pois era um apóstolo do Senhor, responsável por lançar o fundamento, como apóstolo que era, pelo chamamento que ele tinha, e ele tinha que se comportar como coluna, como referencial para todos da igreja. Que responsabilidade para o ministro da igreja, que responsabilidade para o pastor, que responsabilidade não há aquele que está à frente do trabalho, não é verdade? É esse ministério, mas não é somente para o pastor, e muitas vezes, irmãos, entendemos, ou eu percebo que o pastor tem que ser, o pastor, muitas vezes a igreja tem uma lista de como o pastor deve ser, o pastor tem que ser assim, tem que fazer isso, mas e você? Não que eu esteja me eximindo da minha responsabilidade de ministro, mas a igreja, cada um de nós também temos a nossa responsabilidade. O que eu vejo é muitas vezes, não aqui, mas em outros ministérios eu já vi isso, uma lista do que o pastor deve ser, mas quando você vai ver a vida do irmão, a coisa não está fluindo da mesma forma, a recíproca não está sendo verdadeira, mas há uma responsabilidade pastoral, há uma responsabilidade na vida do pastor, sim, de viver de tal forma que ele possa ser um exemplo para a congregação. Cada igreja tem a sua história, a sua vida, suas realidades, mas Paulo vai estabelecer alguns critérios, ele coloca 8 qualidades aqui que nós precisamos estar observando na nossa vida. E perceba, não é só para o pastor. O que Paulo está dizendo, eu vivi isso, agora vocês também precisam viver.
Eu fiz isso, então vocês precisam fazer. Perceba que Paulo não está dizendo assim, olha, o pastor vai ser assim para vocês aplaudirem, postarem a mensagem dele no Instagram, né, e dizer lá embaixo ali, que mensagem linda, mas é para fazer, é para praticar. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, igreja de Filipos, vocês precisam praticar isso. E o que vocês precisam praticar? As suas mentes, o seu pensamento. Na versão corrigida vai dizer, nisso pensai. Eu não sei se tem algum irmão que tem a versão corrigida aí, né? Então ele vai dar essas características e vai dizer, nisso pensai. E na atualizada vai dizer, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. As duas expressões são diferentes nas palavras, mas vai dizer a mesma coisa. E o que ele vai dizer? 8 características, 8 coisas, 8 fatores que precisam, elementos que precisam estar na nossa mente. Precisamos trabalhar para isso. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, tem virtude e tem algum louvor, então isto deve ocupar o nosso pensamento. Se não se encaixa nisto, devemos rejeitar, devemos tirar, devemos eliminar. A mente é uma coisa terrível. Talvez a tarefa mais difícil que temos é trabalhar com a nossa mente. E não estou aqui pronto, talvez, para falar sobre isso. Não estou aqui pronto para trazer uma palavra, né? Não sou neurocientista, não sou psicólogo, enfim, não estudei sobre isso, né? Mas a palavra de Deus, ela nos dá esta orientação muito clara para nós estarmos policiando-nos sobre as coisas que nós estamos permitindo que a nossa mente se ocupe. E ele vai começar dizendo, tudo que é verdadeiro. Irmãos, nos nossos dias, está muito fácil falar dessa coisa. No mundo de fake news, não é? Me parece que há uma defesa àquilo que é falso, há uma luta judiciária no que diz respeito à internet, às postagens na internet sobre as fake news. Por que cresce isso? Por que cresce aquilo que é mentiroso? Por que se desenvolve coisas que não são verdade? Por que há uma dificuldade de muitas vezes nós olharmos para aquilo e dizer isso é verdade? Eu vou avaliar, eu vou pesquisar, eu vou verificar se de fato esta coisa é verdadeira, se procede esta informação, se esse político fez isso, se essa pessoa realmente agiu desta forma. Não, simplesmente, muitas vezes, simplesmente postamos, né? Ou repostamos aquilo que chega às nossas mãos. Não pesquisamos. E tanto é que essa coisa cresceu tanto que tem que se fazer leis, né? Ou buscar leis para limitar as postagens da internet. Por quê? Talvez a mentira, ela tem ali uma aceitação da nossa parte. Me parece que ela é mais sedutora, ela é mais tentadora, nós gostamos mais da mentira do que necessariamente vivermos e fazermos e praticarmos a verdade. O fato é que tudo o que é verdadeiro, mas aí nós entramos numa outra questão, o que é verdade? O que é verdade para você pode não ser para outro. O que é verdade para uma determinada cultura pode não ser verdade para aquela outra cultura. O que é verdade para a sua geração não tem que ser verdade para aquela geração. O que é verdade? E aí entra a grande questão. Estava falando com uma jovem nessa semana, ela estava com uma blusinha de oncinha, falei, olha, tá de blusinha de oncinha, brincando, né, com o aluno ali. Ah, não, eu gosto, eu tenho hiperfoco em coisas de oncinha, professor. Falei, legal, né? Eu vou fazer uma tatuagem das minhas costas aqui de oncinha. Falei, não faz isso, guria. Né? Deus te deu um corpo tão perfeito, eu tenho direito. E eu senti ali na fala dela uma postura, uma posição firme, definitiva, eu tenho direito de fazer tatuagem. Quanto a isso, não tenha dúvida. Quanto ao seu direito como ser humano de fazer tatuagem, não tenha dúvida. Porque para mim o que é uma verdade não tem que ser para ela. O que para minha geração era uma verdade, não necessariamente vai ser para ela. Né? E aí, acabou a conversa, né?
Acabou ali as considerações, não fiquei considerando, né? E nós vamos perceber essa diferença de visão. Mas qual que é o fator que liga verdades e verdades, ou que distingue verdades e verdades? Deus. Deus. O fator Deus. O fator Deus, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele estabeleceu a sua verdade. Se nós olharmos, por exemplo, em Salmos 25, 5, Salmo 25, 5, vai dizer: guia-me na tua verdade e ensina-me. Não vamos ler todo o versículo, mas percebam, guia-me na tua verdade. Percebe que quando ele fala guia-me na tua verdade, ele não está apenas pedindo que Deus direcione ele na verdade. Mas ele está dizendo que esta verdade na qual ele será ensinado é a verdade do próprio Deus, ou seja, Deus é a verdade. Guia-me na tua verdade. Não numa verdade qualquer, mas na tua verdade. Porque o Senhor é a verdade. Deus é a verdade. O Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, Efésios 4, 21, Paulo está escrevendo aqui aos Efésios: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. A verdade não é só Deus Pai, que está lá nos céus, mas a verdade também é Jesus, que veio à terra e esteve entre nós. E ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não somente isto, o próprio Espírito Santo também, em João 16, 13, João 16, 13 vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo também é o Espírito da verdade. Ele não somente tem a verdade, ele não somente profere verdade, ele não somente ensina sobre a verdade, ele é a verdade, porque é o Espírito da verdade. E quando nós olhamos então para culturas diferentes, gerações diferentes, pensamentos diferentes, o que é que tem que ser o fiel da balança? Qual é o critério que vai determinar o que é verdade e o que não é verdade? Se não, a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. João 17, 17, né? A tua palavra é a verdade. A maneira como o Senhor se revelou a nós, dizendo: olha, eu quero que vocês façam assim, 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 dessa e desta forma, foi através da sua palavra. Então, tudo que é verdadeiro, em um mundo onde a promoção da mentira me parece muito legal, porque quando você vê um artista, quando você percebe um artista que está lá bonito, brilhando, você não sabe qual é a verdade por trás daquilo. Você não sabe qual é o mundo que está por trás daquela fama. Você não sabe tudo o que ele sofre, o quanto de drogas ele já usou, quanto de prostituição ele já praticou. Nós olhamos no show muito bonito, né? Hoje os adolescentes estão cada vez mais bombando ali, né, no meio artístico. E os adolescentes olham para esses youtubers, olham para esses artistas mirins, né, e ficam, mas você não sabe o que ele vive por trás. Aquilo é programado. Aquilo é maquiagem, aquilo não é verdade. A verdade é o dia a dia. A verdade é aquilo que vivemos a cada dia. Então, quando a palavra do Senhor nos fala sobre verdade, está falando de buscarmos realmente o quê? A palavra do Senhor. Há alguma orientação nesse sentido, bíblica, para mim? Ou eu estou apenas vivendo naquilo que a fantasia do mundo está me mostrando e transmitindo? O mundo jaz do maligno, ele é pai da mentira.
e nós vamos constantemente sermos direcionados a alimentarmos mentiras em nossa mente, quando na verdade devemos buscar essa simplicidade, lembra de Eva? Essa simplicidade do dia a dia que é devida a Cristo. Portanto, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Está na palavra, a base. Este é um problema, irmãos, porque nós podemos pegar até coisas sagradas, coisas que nós consideramos santas, como efetivamente verdadeiras quando não são. Eu conheci uma senhora em Faxinal, nós fazíamos trabalho lá em Faxinal, no Paraná, fazíamos evangelismo lá, quando no seminário, e eu e a Cátia nós íamos para lá, né? E nós uma vez pegamos uma carona, acho que num carro, eu não me lembro qual foi a situação, mas ela estava conosco no carro, acho que numa van, numa Kombi, isso. E aí nós demos carona para ela. Eu acho que era eu que estava dirigindo, se não me falha a memória, mas enfim. E ela disse, porque para mim, filho de crente tem que ter nome bíblico, né? Olha, preste atenção na ideia. Filho de crente tem que ter nome bíblico. Há algum pecado nisso? Não. Há algum pecado em você dizer que você gosta, você tem uma preferência que os seus filhos tenham nome bíblico? Não, não há pecado nenhum nisso. O problema é quando nós colocamos isso como uma verdade. Não é verdade. A Bíblia em nenhum momento diz para nós que nós temos que colocar nomes bíblicos nos nossos filhos. Não é? Senão, a Larissa, Natália, Arielle, né? Sem chance. Quem se salvaria aqui? Paulo, Tiago, João, Fernanda, Bianca, não, sem chance também. Entendem? Mas ela falou com uma certeza tão grande que se perceba, irmãos, muitas vezes se for um líder, um pastor, talvez renomado, ou um pastor querido, simpático, aquilo será estabelecido como verdade, quando não é. Entende? Quando efetivamente não é. Então, esse fator Deus, o fator palavra da verdade, isso precisa estar muito claro na nossa mente para que estejamos buscando aquilo que é verdadeiro. E daqui vai decorrer todas as outras coisas. Porque aquilo que é verdadeiro vai ser também respeitável. Não precisamos também gastar muito tempo falando de cada coisa, né? Porque aquilo que é verdadeiro será respeitável. O que é respeitável? A palavra respeitável vem, ou respeito, né? Vem de uma palavra, de uma base primitiva, spec, do grego, spec. E spec é ver. Ver. Respeito vem de spec, que é de espetáculo, aspecto. Né? Tem a mesma raiz. Né? E o que significa isso? Spec é ver, respeitável, respec, ver de novo. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou vendo, eu posso ver isso de novo? Eu posso visitar isso novamente? Há prazer em visitar. Perceba o que Paulo está dizendo aqui no versículo 9. O que aprendesses, recebesses e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, aquilo que eu fiz com vocês, aquilo que vocês viram, vejam de novo. Aquilo que eu ensinei, vejam de novo, porque é respeitável. É uma coisa que você pode visitar constantemente. Você pode repetir várias vezes, porque não tem problema. Façam isso, porque se vocês fizerem isso que eu ensinei, esse spec que vocês viram, respec, façam de novo. Por isso que Tito, por exemplo, vai escrever aos idosos que eles sejam respeitáveis. É importante que os idosos, eles cheguem num ponto da sua vida que eles sejam respeitáveis. Por quê? O jovem, aquele de meia idade, vai olhar para um senhor, para uma senhora de 70 anos e vai olhar, poxa, queria fazer como ele. Eu queria ter a mesma sensatez, a mesma sobriedade, a mesma sabedoria, a mesma capacidade de ver, né, as coisas e já talvez antecipar situações, ter paciência para tratar, para falar, né, ter uma postura comedida, ter ali uma maneira sensata, sabe, de agir, né? Lá em Tito, né? Tito
2:2, né? Aos idosos que sejam respeitados. Por quê? Você pode olhar várias vezes para aquela pessoa e pode perceber que a vida deu a ele esta orientação, essa sabedoria para ser um exemplo para os mais novos, né? Portanto, respeitável é exatamente isso, é olhar de novo. É de onde vem a palavra também espécie, aspecto. Uma espécie é algo único. Você tem um aspecto, é a mesma raiz. Então, quando nós somos respeitáveis, nós nos destacamos. Quando nós nos tornamos respeitáveis, nós nos destacamos em meio à multidão. Por isso que precisamos olhar, isso é respeitável? Eu posso visitar isso de novo, eu posso ver isso de novo? Essa coisa que está acontecendo, isso que está sendo falado, esta moda que está surgindo, eu posso praticar isso várias vezes? Como é que é esse negócio? Tudo que é justo. Falar em justiça no nosso país, mais uma vez, é complicado. É matéria que nós temos aí a sobejar, né, com relação à justiça. Quantas coisas injustas estamos vendo? O mundo moderno, este mundo atual, talvez sempre foi assim. A injustiça sempre lá em Israel, né? Abacuque teve que escrever com relação às injustiças. E ele, Senhor, até quando? Até quando nós vamos ver essas injustiças, essas desigualdades acontecendo? Até quando isso se dará? E aí o Senhor vai trazer a Babilônia, os caldeus, para tratar. E como vai trazer um povo pagão, né? É a maneira que eu vou tratar. Mas Abacuque já estava, Senhor, até quando? Essa injustiça vai permanecer. Então não é a coisa atual. A injustiça dos poderosos, daqueles que têm o poder na mão, nós estamos vendo pessoas aí que estão sujas, pessoas estão com as suas mãos manchadas de sangue, suas mãos manchadas de coisas horrendas, mas estão toda hora querendo se safar, se livrar, usando meios subterfúgios, né, meios imorais, amorais, para poder se safar da sujeira, do lodo, da nojeira em que estão. E tudo isso de forma injusta, colocando sobre outrem a responsabilidade que é dele mesmo, ao invés de pelo menos simplesmente dizer, chega, tá bom, me pegaram, mas dentro do meu poder eu vou ficar livre, eu vou embora. Não, ele continua, porque a sua mente está carregada de injustiça e ele quer permanecer na injustiça. Deus é um Deus justo e Ele quer que nós sejamos justos. Ele também quer que nós manifestemos essa justiça. Então, irmãos, quando olhamos para o nosso país, nós percebemos quão longe de Deus ele está. E talvez olhando para nós mesmos, né, da nossa própria ideia de justiça, talvez quão longe de Deus nós estamos. Mas precisamos olhar para nós e percebemos o que podemos fazer. Senhor, quero dobrar os meus joelhos, quero buscar ao Senhor para realmente fugir dessa situação e não me amoldar a essa injustiça que está em voga em nossos dias. Mas sim viver essa justiça que o Senhor pede de mim. Deus é justo, mas o seu atributo de justiça, ele é comunicado a nós. Ele também quer que nós sejamos justos. E em 1 João 3, de 7 a 10, 1 João 3, de 7 a 10, vai dizer, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ou seja, o ser justo não é apenas a ideia de termos sido justificados por Deus em Cristo Jesus, mas também diz respeito ao nosso procedimento cotidiano de amarmos a justiça. O Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, né? Mateus 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não nessa terra.
Nessa terra não. Mas naquele reino que o Senhor haverá de estabelecer para os seus, ali haverá justiça. E se nós hoje temos fome e sede de justiça, buscamos essa justiça, estamos colocando em nossa mente, enchendo a nossa mente dessa justiça, não nos conformando com a injustiça, que assim seja. Né? Infelizmente o mundo ele pensa diferente. Né? A gente olha para o mundo e nós olhamos muitas coisas que a sociedade faz tentando estabelecer uma justiça. Não sei qual é o seu pensamento, mas com relação a cotas raciais, por exemplo. Né? De que maneira isso vai estabelecer justiça no Brasil? De forma nenhuma. O que se fez, o que aconteceu, não poderá ser sanado ou remediado. Aconteceu a história, mas hoje cada ser humano tem 24 horas, tem as suas condições, tem as suas capacidades. Então, quando se estabelece justiça, ou se força uma justiça determinada, cria-se uma injustiça do outro lado. E podemos olhar isso em a questão de cotas raciais, questões de gênero. Né? Hoje, você não pode mais falar sobre determinados temas, ou seja, a sua liberdade de expressão está tolhida, porque você tem que ser justo para com aqueles que pensam determinadas coisas. Né? Não, isso não é justiça. A justiça é dar essa liberdade para todos e todos respeitarem o seu próximo. Mas todos devem ter essa liberdade de pensar aquilo que acham e falar e expressar com respeito, mas devemos fazê-lo. Mas no mundo que é dominado pelo maligno, que é o pai da mentira, esta justiça mentirosa está sendo estabelecida, criando raízes cada vez mais. Né? Nós seguimos então tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. O que é puro? Tudo aquilo que não tem mistura, tudo aquilo que não está adulterado, tudo aquilo que não tem impureza. É claro que isso também vai falar da nossa vida diária. É claro que isso também fala do nosso viver, vida de santidade, né? De pureza moral. Não há dúvida quanto a isso. Mas estava olhando aqui e eu me lembrei de uma outra perspectiva que fala dessa limpeza e dessa purificação. E também está lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, quando o Senhor Jesus está falando ali, bem-aventurados os, versículo 8, Mateus 5, 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou podemos usar a palavra aqui, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Limpeza ou pureza, a ideia é a mesma. E por que esses puros de coração verão a Deus? Eu preciso ser limpo, totalmente limpo e puro, então, senão eu não verei a Deus? Quem é totalmente limpo? Quem é totalmente puro? Como é que funciona essa orientação do Senhor Jesus Cristo, junto a isto que está falando aqui, para nós ocuparmos a nossa mente com aquilo que é puro? Ora, irmãos, como nós veremos a Deus? De que maneira você verá a Deus? Eu verei a Deus. Eu vou ver Deus em todas as coisas. Não estou tratando aqui de um xamanismo, né? Ou de panteísmo, ou seja, Deus está em todas as coisas. Né? Não, não é isso. Mas nós podemos olhar para o que está acontecendo ao nosso redor e eu posso pensar, não adianta nós queremos estabelecer a nossa justiça. Deus está fazendo isso. Deus está trabalhando com a sociedade. Olha os conflitos que estão acontecendo, isso é profético, está na palavra. Olha a sociedade como está. Olha a nossa igreja. Olha a minha vida. Eu estou vendo Deus trabalhando na minha vida. Ou seja, os puros de coração, aqueles limpos de coração, verão a Deus. Senhor, me dá um coração para só temer o teu nome, o salmista vai dizer. Puro de coração é aquele que não é dúbio, aquele que não tem mistura na sua fé. Ele não é
santo totalmente. Ele não está totalmente isento de pecado, porque ninguém está. Mas ele sabe a quem serve. Ele é limpo de coração, ele é puro. A tudo aquilo que for puro, a tudo aquilo que está direcionando para Deus, tudo aquilo que, e lembra quando nós falamos, tudo aquilo que é verdadeiro, né? A palavra tem que estar permeando todas essas coisas. Ou seja, todo aquele que é puro, todo aquele que é limpo de coração, todo aquele que sabe a quem serve, não há dubiedade nos seus passos, não há dubiedade na sua fala, ele é o que é, ele teme ao Senhor, ele vai errar, claro que sim, mas você sabe por onde ele está caminhando. Se é isto, encha o seu coração com isto, enchamos as nossas mentes com isto. Se parte de alguma coisa que sem demora ou sem detença busca servir e adorar a Deus, sem mistura, sem impurezas, sem adulteração, seja isto o que ocupe o nosso pensamento. Para fazermos cada dia mais servirmos ao Senhor. E nesses momentos, nesses tempos turbulosos que estamos vivendo, quanto mais precisamos desenvolver isso. Encher os nossos corações com coisas puras, ou seja, coisas que realmente estão, pensamentos que realmente estão voltados para a adoração ao Senhor. Não é coisas misturadas. Quando Saul foi lá e derrotou os seus inimigos e voltou lá com os cordeiros, Deus tinha mandado destruir tudo. Destrói tudo, não deixa nada. E aí vem Saul lá com as ovelhas, e Samuel vai dizer, esse balido que eu estou ouvindo, esse barulho não é do Senhor. Não é dos vitoriosos, mas dos vencidos. Samuel vai dizer. Quando nós olhamos e percebemos algum barulho que não é puro, ou seja, isso aí está querendo misturar adoração a Deus com exaltação ao homem. Está querendo misturar princípio bíblico com princípios humanos. Não. Eu não vou participar disso. Eu não quero participar disso. A minha mente não será preenchida com esta coisa. Tudo aquilo que é puro. Nós temos esta luta, há nos nossos membros, Paulo vai dizer, há nos meus membros esta luta. Mas precisamos encher as nossas mentes com coisas realmente puras, ou seja, nessa perspectiva de saber a quem eu estou servindo e não titubear nesse sentido. Tudo que é puro, tudo que é amável, ou seja, somos chamados para ser amáveis, sermos gentis, sermos cordiais, sermos simpáticos uns com os outros, ajudando uns aos outros. O Senhor Jesus Cristo vai, por exemplo, trazer a parábola do bom samaritano, né? O Senhor Jesus Cristo vai dizer para amar os nossos inimigos. O quanto nós podemos fazer isso e abençoar outros desta forma, agindo desta maneira, mas enfim, o Senhor pede que amemos-nos uns aos outros assim como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Dando a sua vida por nós. Dando a sua vida por nós. Como nós podemos amar os nossos irmãos? Dando a vida uns pelos outros. E como é que nós fazemos isso, pastor? Você tem o seu trabalho, você tem as suas responsabilidades. E talvez, irmãos, vai ser exatamente aquilo que nós temos falado aqui. Não é? O quanto nós nos preocupamos com o bem do outro. O quanto nós oramos uns pelos outros. O quanto nós estamos realizando um ministério, realmente desejando que a igreja cresça. Não em números tão somente, mas em qualidade de vida. Amável não é só ser gentil, é claro que tem essa conotação, ser gentil, ser simpático, ser afável um com o outro, ajudar, como o bom samaritano, como já citamos, mas é trabalhar efetivamente para que o corpo possa crescer em qualidade, em perspectiva de vida espiritual, em desenvolvimento da vida cristã. O Senhor deu a vida por nós. Quantas vezes é difícil, irmão, chegar para alguém e dizer que ele está errado? Quantas vezes é difícil sair, talvez, dessa condição de amizade, de simpatia, e dizer, olha, você está errado, você está falhando. Mas muitas vezes precisamos fazer. O Senhor fez isso muitas vezes. E Ele morreu exatamente por causa disso. Se Jesus tivesse sido amigo de todos, porque o fato de Cristo ter morrido não é somente um fato isolado. Cristo não morreu, Ele veio, ninguém conhecia Cristo, de repente Ele foi lá e morreu. Sofreu e morreu, verteu o seu sangue. Não. A morte de Cristo foi consequência dos 3 anos de ministério dele. E o que Cristo fez? Ele amou. Em todo o tempo Ele amou.
Mas o resultado dele ter amado levou ele à cruz. E qual foi a maior manifestação de amor? Os milagres que ele fez? Quando ele falou a verdade. Porque os religiosos não estavam preocupados se ele fazia milagre ou não, deixa ele. Mas quando ele falava a verdade, aí eles rilhavam os dentes. Não foi assim com Estevão? Quando você fala a verdade, você está disposto a morrer pelo seu irmão, dizendo a verdade para ele. Seja amável com ele, fale a verdade. Conheci um irmão na igreja em São Gonçalo, tinha uma irmã, ele falou para mim, né? Não, eu ouvi isso, na verdade ele não falou, ele ouviu isso. O irmão Edson, ele estava na igreja ali e tinha uma irmã que falava, porque aquele, por exemplo, aí vinha, no outro dia, aquela irmã, aquela irmã não sei o que, não sei o que lá. Aí veio de novo, ele, o que foi, irmã? Não, porque aquela irmã, tá, só um momentinho aqui, tá, só um momento, aguarda aqui, rapidinho. Tá, segura aí. Foi lá, chamou a irmã, não, vem aqui rapidinho. Irmã, fala para ela o que você estava falando dela agora. Fala a verdade para ela. Se calou na hora. Na hora se calou. Seja amável com seu irmão, fale a verdade para ele. Talvez Clemente e Cíntia, Revode e Cíntia, que estavam com esse problema. Nós pensamos que ser amáveis, meu irmão, não, faz parte, faz. Mas por que Cristo morreu? Amai-vos uns aos outros, assim o padrão de amor é Cristo. E Cristo não morreu, como nós temos falado, de forma isolada. Ele morreu porque ele viveu a verdade, ele praticou a verdade, ele falou a verdade. Este foi o motivo dele ter morrido. Ele amou tanto cada um de nós que ele falou a verdade para nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados, se você não vier, você vai para o inferno. Essa é a verdade. Fala para o seu amigo. Aquele que almoça com você, que trabalha com você, que estuda com você, que brinca com você. Fale para ele, se você não receber a Cristo, você vai para o inferno. Com amor no coração, não com raiva. Não precisa rilhar os... Não. Fale, olha, se você não receber, você vai para o inferno. Ele não vai gostar. Não é só abraço e almoçar junto. Fale a verdade. Você vai morrer para ele. Possivelmente você vai morrer para ele. Boa fama. Boa fama. O que é boa fama? Um conceito que alguém tem sobre mim e sobre você. Aquela coisa que eu estou vendo, ouvindo, tem uma boa fama? Nós olhamos e muitas vezes nós falamos, e isso está muito em voga nos nossos dias, né? Como aquela a adolescente falou, eu tenho direito, e não me importa o que você pense. Ela não falou com raiva, claro que não, né? Mas falou dentro da própria característica da geração Z, né? Mas ela falou, eu tenho direito, e realmente tem, como eu tenho falado. Por quê? Há uma geração que não se importa com o que os outros pensam. Eu não me importo com o que os outros... E até certo ponto isso tem o seu valor. Você tem a sua legitimidade, você tem a sua identidade, você tem os seus gostos e está tudo certo. Agora, como cristãos, irmãos, eu vou dizer uma coisa, importa sim o que os outros pensam de nós. Nós somos de Deus o bom perfume de Cristo. Se você está ouvindo lá que o pastor Márcio é isso, opa, peraí, será que é isso mesmo? Não, conheço o pastor... Não. Será que é isso mesmo? Vamos analisar, porque há muita coisa que pode ser falada e realmente que é mentira. Quantos homens de Deus foram caluniados? O próprio Senhor Jesus Cristo foi caluniado, Paulo foi caluniado. Quantos homens de Deus na história da igreja foram caluniados? Foi falado, Jonathan Edwards, chegou uma vez na igreja, uma igreja, salvo engano, se eu estiver errado me corrijam, naquele tempo, acho que uma igreja de 5.000 membros, se não me falha a memória, me perdoem se eu estiver errado aqui, é que me surgiu agora a ideia, mas ele chegou na igreja certa vez e os irmãos, olha pastor, o senhor não é mais pastor da igreja não, tá? Por quê? Por causa da pregação que ele estava trazendo. Pregação sobre santificação, sobre salvação, não gostaram. Jonathan Edwards, um dos maiores nomes da história da igreja americana e, quiçá, mundial. John MacArthur também, da mesma forma. Ele chegou numa reunião de diáconos, ali, ele conta isso no seu testemunho, num dos livros dele, chegou numa reunião de diáconos, de outros pastores também, e ele chegou brincando, rindo com todos, aí os diáconos olharam para ele, por que você está rindo? Ninguém está rindo para você, você não percebeu? Você não pertence mais a essa igreja, nós já voltamos aqui, você está fora do ministério.
Quantos homens não são caluniados? Por isso que a palavra do Senhor vai dizer lá em Timóteo que precisa olhar, né, 2 ou 3 testemunhas, ver se é isso mesmo, ver se essa é a realidade. Mas, salvo essas situações, aquilo que você está ouvindo, aquilo que eu estou vendo, qual é a fama que isso está trazendo? Qual é a ideia que está por trás disso? Esta pessoa que está vindo, qual é o histórico que essa pessoa tem? Certa vez Eliseu, né? Estava nas suas viagens missionárias e uma senhora disse, olha, aí vem um homem de Deus. 2 Reis 4, versículo 9. 2 Reis 4, 9. A sunamita, né? Versículo 8, 2 Reis 4, 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Ou seja, ela percebeu, no contato que teve ali com Samuel, ou com Eliseu, perdão, né, que ele era um homem de Deus. É um santo homem. A fama de Eliseu o precedia. Vamos fazer um quartinho para ele para ele ficar, mas ele não precisa ficar aqui conosco, né? Ele tem a liberdade dele, a autonomia dele, ele vem, entra, a gente deixa ali um alimento para ele, pode até jantar conosco, mas ele vai ter um quartinho para ele dormir, fica ali à vontade, né? E tem a independência dele, porque é um homem santo, ou seja, a fama de Eliseu o precedia. Aquilo que tem boa fama, irmãos, aquilo que estão, né, aquele burburinho que está se falando, que olha essa coisa, é claro, temos que verificar, porque às vezes pode ser calúnia, mas às vezes não. Precisamos ouvir, precisamos estar atentos. Se esta coisa que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, que está acontecendo, está se falando bem, dentro daquilo que é verdadeiro, daquilo que é, eu vou encher a minha mente disso. Se não, vamos apartar, vamos tirar. E terminando aqui, virtude e louvor. Virtude e louvor. O que é virtude? Excelência moral. Podemos falar excelência moral sobre o que é justo, ou comparar com respeitável, talvez até com amável, mas a virtude ele tem um outro quê. Não sei os irmãos ali quem tem, por exemplo, a versão corrigida, se alguém tem aí, Lucas 8,46, quando aquela mulher cananeia, né, toca nas vestes de Jesus, Jesus diz, quem me tocou? Vejo que de mim saiu poder. Lembra desse texto? Vejo que de mim saiu poder. Mas na versão corrigida não fala poder. Alguém tem a versão essa? Não? Ninguém tem a corrigida? Todos têm a atualizada, né? Imagino. Ou corrigida fiel, né? Mas na versão corrigida, vejo que de mim saiu virtude. Portanto, a palavra virtude e poder, elas estão muito ligadas. Porque lá na Grécia Antiga, essa palavra dizia o seguinte, esta virtude eram capacidades que os heróis tinham de realizar feitos extraordinários. Eram poderes. Mas então, pastor, a gente precisa ingressar então nos Vingadores agora, né? Para poder ser, né, um super-herói, para poder fazer coisas maravilhosas. Irmãos, Marcos 16,15 vai dizer que os apóstolos haveriam de tomar veneno, pegarem serpentes, né? É claro que o texto ali, o contexto era para quê? Para que a palavra fosse testificada, fosse aprovada, comprovada, né? O que os apóstolos fizeram ali naquele momento é para que se comprovasse a palavra. Hoje ninguém mais precisa tomar veneno nem ficar brincando com cascavel. Tem comunidades que fazem isso de forma irresponsável, mas não precisa isso. Mas Watmani vai dizer que todo ministro de Deus, quando ele chega num lugar, alguma coisa vai mudar. Não vai ficar da mesma coisa, nada da mesma forma. Não vai permanecer aquele status quo, né?
E não estamos falando de coisas mirabolantes que o mundo inteiro vai aplaudir-nos. Temos que. Talvez muitos ministérios pensam assim, que eu tenho que fazer coisas maravilhosas para a cidade toda me chamar e colocar num palco. Não, não é isso que eu estou falando. Na obra do Senhor, todo aquele que é chamado por Deus, ele vai realizar coisas, tarefas singulares, vai mudar a situação, vai mudar. E quando você olha para aquilo, você fala, opa, alguma coisa Deus está fazendo aqui. Esta virtude é poder que Deus dá para realizarmos coisas, talvez na sua família, talvez quando o Evangelho chega numa casa, irmãos, a coisa muda. Você vai ver aquela família que outrora passeava, ia sempre fazia acampamentos, né, e viviam felizes, viviam em paz, viviam em tranquilidade. O Evangelho chegou, um missionário chegou, pregou a palavra, acabou. Aquilo não tem mais. Talvez um casal saiu dali, talvez um jovem se converteu, aquela mesma alegria, aquela mesma coisa que existia já não tem mais, porque o Evangelho chegou, porque alguém trouxe uma palavra de poder tão grande que transformou vidas e aquela situação da família, aquele status no qual ela vivia, de comodidade na sua vida social, acabou. Esta virtude, isso que estamos vendo, ouvindo, está trazendo esse poder de transformação para a minha casa, para a sua casa, para a nossa igreja, para transformar de fato, para incomodar aqueles que estão acomodados e acomodar aqueles que estão incomodados. Eu inverti, não. Ou seja, tem pessoas que estão acomodadas na sua vida, tranquilo, seu salário está caindo todo mês, eu estou acomodado. O Evangelho chega e quebra tudo isso. Ou eu estou incomodado com o meu pecado. O Evangelho vem e me conforta. É isso que acontece. Esta virtude, nós estamos pensando nisso, nós estamos pensando não em ser grandes, mas esperando que Deus faça coisas grandes através da minha vida. Eu não estou falando de ser conhecido no mundo inteiro, mas na minha família, que a minha vida mude, que a minha vida transforme a minha casa, que a minha vida transforme os meus pais, meus filhos, que o Evangelho transforme o lugar onde eu estou trabalhando. E por fim, se nada disso der certo, né? Se você for buscar a verdade, o respeito, a justiça, a pureza, a amabilidade, a boa fama, a virtude, se você encher a sua mente de tudo isso, mas mesmo assim você estiver sofrendo, dá-nos liberdade para nós sairmos atacando, falando, se há algum louvor nisso, pensai. Ninguém vos há de maltratar se for zeloso do que é bom. Mas mesmo que isso aconteça, Pedro vai dizer, né? Isso traz um peso de glória para nós. Mesmo que eu pratique, busque e me alimente com todas essas coisas, esteja vivendo isso, mas mesmo assim eu seja incompreendido, eu vou dizer, neste mundo que vivemos, seremos incompreendidos, não vamos ser aplaudidos, não. Se nós formos buscar a verdade, respeito, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, virtude, não vamos ser reconhecidos, não vamos ter aplausos, muitas vezes nem na própria igreja. A grande questão aqui é, para fechar com tudo isso, a minha resposta a isso tudo vai exaltar a Deus? Vai trazer louvor a Deus? Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para a honra e glória dele. Tudo isso que estou fazendo, que estou pensando, que está preenchendo a minha mente, traz louvor ao Senhor? Se sim, amém. Se não, tiremos a nossa mente. E quando fazemos isto, esse trabalho está acontecendo em nossas vidas, irmãos, o que vai acontecer? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Nós vamos ser moderados, portanto, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, nós sabemos disso. Não estaremos ansiosos, já estaremos buscando ao Senhor, colocando diante dele, com nossas mentes agora esclarecidas, entendendo que ninguém está contra mim, ninguém me odeia, e mesmo que odeie, eu quero responder isso com louvor a Deus. E automaticamente, eu vou chegar ao Senhor, vou orar a Ele, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Porque há tantos problemas com depressão, ansiedade nos nossos dias. Eu sei que muitas pessoas pensam ao contrário. Mas está aqui uma palavra muito clara. Porque nós estamos enchendo a nossa mente de qualquer coisa, menos com esta lista de coisas que o Senhor mesmo nos deu.
Irmãos, são coisas verdadeiras, são coisas reais. Isso aí a ciência, a neurociência, a psicologia pode comprovar. Mas não estamos apenas no nível da alma humana, estamos falando da espiritualidade do ser humano, questões espirituais. E eu não sei porque muitas pessoas insistem em esquecer e negligenciar esse texto. Se nós alimentarmos as nossas coisas com verdades espirituais, com a palavra de Deus, não tem ansiedade que vá nos dominar. Não tem depressão que vá chegar e nos derrubar numa cama e ficarmos ali horas ou dias num quarto escuro sem querer ver ninguém. Não. Você pode pensar diferente de mim, você tem essa liberdade. Mas o que está dizendo aqui, de forma muito clara, se a nossa mente está preenchida com todas essas coisas, o Deus de paz será conosco. Nós não andaríamos ansiosos de coisa alguma. E a paz de Deus excede todo o entendimento. Porque nós estaremos olhando a vida com uma perspectiva de uma mente cheia de verdades espirituais. E eu vou louvar ao Senhor por isso. Eu vou agradecer ao Senhor por isso. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta luta. Obrigado, Senhor, por esta doença. Obrigado, Senhor, por esta pessoa que está falando mal de mim. É interessante isso, né? Mas obrigado, Senhor, porque isso está trabalhando na minha vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É fácil isso? Não é, irmãos. É luta espiritual. É luta espiritual constante. Mas esta é a alegria e o prazer de termos uma mente saudável em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Trabalhe em nossas mentes, nossas vidas e possamos refletir nisso nesta semana para que o Senhor mesmo use-nos conforme a sua própria vontade. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Peço que o irmão voluntário, por favor, ore para nós nesse momento, colocando as nossas vidas, a vida da igreja, na presença do Senhor e que a sua palavra possa ser aplicada efetivamente em cada um de nós. O irmão, por favor, ore nesse momento. E com esta oração estaremos encerrando o culto desta manhã. Amém, Senhor. Amém. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Tudo que é verdadeiro. Não, vou correr. Nos avisa. Sábado que vem, às 15 horas, vai começar a programação da UAS. São todos convidados. Tu vai vir? Todas as crianças convidadas, se quiserem chegar aos pais. Você vai vir? Você vai vir? Todos os irmãos que quiserem colaborar de alguma forma, seja com oferta, seja com o seu tempo, vir aqui para ajudar com o café, com o lanche, tudo pode entrar, se comunicar conosco, porque toda essa ajuda é bem-vinda. Então, até próximo sábado, 15 horas. Amém. E aí, Tiago, como é que você está, meu jovem? Firme? Melhorou? Melhorei. É? Fiquei desde terça-feira. É? Eita, rapaz. Agora tá. Sábado, domingo, segunda e terça. É? Legal. É de família, a mãe Ah, também é? tem. É? Enxaqueca, é? Enxaqueca Vai forte. tomar remédio, né? Não, eu só tomo remédio quando fiquei sustentado. Aí Ah, é? eu tomo. Mas aí eu seguro até fico em casa repousando, até Aham. melhorar. Legal. Mas graças a Deus tudo certo. Beleza. E o próximo almoço tu vem? Vem sim. Tá A Coca-Cola fugindo. tá lá ainda. É? Aí a Coca-Cola. Beleza. Vai ver mesmo, vem mesmo. Tá evangelizando aí, irmão? Ele converteu. Ah, é? Tudo bom? Tudo bem? Você comentou ali sobre o Gilmar Carter, sobre da polêmica que teve, acho que uns 2, 3 anos antes da morte dele, que teve um rapaz, não sei se ele era membro da igreja, ele procurou a igreja, ele estava com depressão,
Aham. Daí o John MacArthur disse para ele que o que ele precisava era Cristo, né? Não era o Aham. remédio, essas Sim, coisas. sim. Eu acho que eu ouvi isso. Até ele disse para o rapaz que ele deveria interromper o tratamento com remédio, porque essas coisas eram insuficientes, né? Para ele. Aham. E daí o cara foi, interrompeu o tratamento.